A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Mais um dia aí vencido, para a honra e glória do Senhor, né, meus irmãos? Meus irmãos, que calor, hein? Jesus de Nazaré, né? Ah, se não fosse Deus, né, na nossa vida, né? O que seria de nós, né, meus irmãos? Meus irmãos, eu quero deixar um recado aqui do Espírito Santo para você que é novo no canal, né? Para você que já faz tempo que está aí, né, ouvindo a palavra do Senhor aqui, amém? Eu quero agradecer a todos vocês, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos. Mas o Espírito Santo manda eu dizer para vocês, meus irmãos, não dá ouvidos à multidão, não dê ouvidos a pessoas que não têm a fé mais, meus irmãos. Não deixe que pessoas venham interferir na sua vida e desviar você dos caminhos do Senhor. Não perca a sua fé, que Deus colocou a fé em você, dentro de você. Essa fé que você tem não é sua, é de Deus. Mas não perca essa fé que Deus colocou dentro de você. Não permita, meus irmãos, que os letrados, né, aqueles que vivem com a cara no estudo para derrubar a fé dos outros, não permita, meus irmãos, que você venha perder aquilo que Deus te deu, que é a fé, que é a confiança na palavra. Amém, meus irmãos? Não perca a fé em Deus. Se Deus falou para você que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Quando Deus fala para nós que Ele vai assinar papéis para a nossa aposentadoria, ou papéis que você precisa de uma assinatura no banco para comprar uma casa ou comprar um carro, que você pode ir lá, que Ele já assinou, você pode ir na fé que Ele assina. Ele mexe no sistema da internet, do computador. Por quê? Por que Ele faz isso, meu irmão, minha irmã? Porque Deus que você serve tem poder. Nada é impossível para o Deus que você serve. Mas você precisa ter fé para acontecer. Amém? Se Deus falou para você que essa cura não é para a morte, mas sim para a honra e glória do Senhor, você tem que crer. Você precisa da fé para que Deus venha fazer na sua vida, fazer acontecer, fazer um milagre. Amém, meus irmãos? Não deixe pessoas que têm a palavra, meus irmãos. Pessoas por aí têm a palavra, mas não têm a fé. Perderam a fé. E eles estão diminuindo o Deus que nós servimos e querendo colocar o Deus nosso numa caixinha de fósforo. Amém? É isso que estão fazendo com Deus que é tão grande, amém, como o nosso. Então não deixe pessoas que não acreditam mais que Deus faz derrubar a sua fé. Porque se você tem fé, se você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, atrás de uma profecia, atrás de uma palavra de conforto para a sua vida, é porque o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo colocou fé em você. Mas se nós não estiver vigiando, meus irmãos, nós perdemos a fé. E se você perder a fé em Deus, você vai sair dos caminhos dele. Você saindo dos caminhos do Senhor, você não vai querer mais ouvir a palavra. Satanás
agarra você e coloca você novamente como escravo dele. Isso é, se ele não ceifar a sua vida. Amém? Para que você não possa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Não perca a sua fé. Persevere nos caminhos do Senhor. Não dê ouvidos à multidão. Meus irmãos, se nós ficar ouvindo a multidão, amém, nós não conseguimos ter fé que Deus vai transformar, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer um mover na nossa vida. Nós não conseguimos continuar na caminhada, continuar no processo. Mesmo que demore, meus irmãos, mesmo que você já faz 5 anos, eu acho que eu estou falando com alguém aqui, porque o Espírito Santo está dizendo. Mesmo que faz 5, 10 anos, 15 anos, que você recebeu uma palavra de Deus, você sabe que foi Deus que falou, mas ainda não aconteceu. Continue nos caminhos do Senhor. Amém, meus irmãos? Porque no de repente, Deus pode fazer, Deus pode mudar, Deus pode curar, Deus pode transformar. Mas você precisa estar certo nos caminhos do Senhor. Você precisa da fé. Meus irmãos, nós precisamos da fé para tudo na nossa vida. Nós temos que ter fé para ganhar a salvação, porque sem fé não produz a perseverança. Se você não acreditar na palavra do Senhor, você não consegue perseverar nos caminhos dele. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos da fé para entrar no reino dos céus, para nós ser salvos. Nós precisamos da fé para nós viver em cima dessa terra, porque já é do maligno. Essa terra já é do maligno. E tem muitos dentro da igreja sendo usados pelo maligno. Vigia na terra. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos da fé por uma cura. Muitas curas aconteceu, meus irmãos, não foi por causa que nós tomamos remédios. Não, muitas curas, meus irmãos, foi Deus que colocou a mão. Ele deixou os remédios também para nos melhorar nossa vida na saúde. Sim, remédio funciona, mas muitas coisas acontecem na nossa saúde, é a mão de Deus. Não é porque você tomou o remédio. Meus irmãos, se eu tivesse escutado a multidão, meus irmãos, novamente o Espírito Santo me diz. Se eu tivesse ouvido a multidão, hoje eu não estaria fazendo crescimento ósseo. Eu tinha amputado a minha perna. Então eu não dei ouvidos à multidão, mas eu acreditei na palavra do Senhor. Eu acreditei no Deus que eu estava servindo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, se nós não tiver fé, não adianta você orar. Se você não tem fé, não adianta você sair da sua casa e ir para a igreja. Você vai fazer o que lá? Você vai orar para um Deus que você não acredita. Porque para mim acreditar, eu tenho que ter fé que Ele pode todas as coisas. E Deus mostra na palavra dele, da Bíblia Sagrada, meus irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus do começo e do fim. Deus, Ele formou a terra. Ele que fez todas as coisas, meus irmãos, pela palavra. Pela palavra de Deus foi se formando. Pela palavra de Deus, olha eu e você aqui. Porque eu e você, meus irmãos, somos criados pelo Criador. Nós somos obras de Deus. Como está escrito na palavra do Senhor,
esse corpo aqui é templo do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então não perca a sua fé. Não coloque Deus numa caixinha de fósforo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que problema você está passando. Qual é o grau da dificuldade dos seus problemas. Mas se você tiver fé, Deus vai mover. Deus vai curar. Deus vai transformar. Se você tiver fé e perseverança nos caminhos do Senhor. Todos aqueles que ouvem a palavra, confia na palavra e obedece os direcionamentos de Deus, alcançaram bênção, alcançaram a promessa, alcançaram mudança por completo na vida. Amém, meus irmãos? Houve salvação, não só para um, mas para a família. Então Deus que eu e você servimos, Ele é grande. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus nos ama. Deus quer o nosso bem. Por mais que nós esteja passando por uma prova árdua, uma prova que dói, uma prova que machuca, uma prova que venha faltar as coisas dentro de casa, faltar dinheiro, faltar condições, você olha para os lados e não vê saída, mas a sua saída é olhar para Deus, é crer no Deus que você está servindo. Todas as coisas que acontecem com nós na presença de Deus está cooperando para o nosso bem futuro, para o nosso amanhã. Mas nós precisamos de ter fé. Não permita que pessoas que não têm mais fé, que não acreditam mais, venha te tirar você dos caminhos de Deus. Novamente, eu falo para pessoas aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Tem cumprimento de promessas chegando para a sua vida. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer um mover tão grande na vida de pessoas, não é para todos. Tem endereço certo. Tão grande que você vai ficar como os discípulos, como quem sonha, de bocas abertas, porque Deus vai mudar a vida de pessoas da noite para o dia. Não são para todas. Amém, meus irmãos? Deus vai fazer na vida de pessoas como fez na vida de José. No de repente, no dia certo de Deus, José dormiu preso. Dormiu na cadeia e acordou para sentar numa cadeira de governador. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando Deus chega na vida nossa, há mudança, há transformação, há cumprimento de palavra, há pedidos de oração que vão ser executados por Deus. Deus vai fazer aquilo que você almeja no coração. Porque tem pessoas que pediram, clamaram ao Senhor, e aquilo que foi pedido em oração é do agrado de Deus. E Ele vai fazer na sua vida. Não porque você é uma pessoa boa, não porque você é uma pessoa que merece, porque nós nessa terra não somos merecedores de nada. Amém, meus irmãos? Deus não deve nada a ninguém. Amém? É ao contrário, é nós que devemos a Deus. E mesmo que nós vivemos sem ando, agradecendo todos os dias e pedindo perdão, ainda é pouco.
porque vamos ficar em dívida ainda com Deus. Mas Ele vai fazer pela infinita misericórdia, pela graça. Amém? Porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Tem pessoas aqui que estão saindo do meio da prova e indo para o final. E Deus sabe que você está cansado. Porque o processo não é fácil. Deus sabe que você está com poucas forças. Mas Ele também sabe que você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Porque a sua força está vindo de Deus. Tem pessoas aqui que essa noite vai receber energias, forças, esta noite. E amanhã vai acordar outra pessoa, renovada, sem cansaço, para continuar, para chegar aonde Deus quer que você chegue. Você não vai desistir. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não perca a sua fé, porque tem de repente de Deus que vai acontecer durante esse ano. E você precisa ficar na posição, orando, buscando ao Pai. Busque a Deus sabedoria para você continuar no caminho certo. Amém, meus irmãos? E cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão, porque muitos estão sendo usados por Satanás e usando as palavras sagradas para enganar muitos e derrubar a fé de muitos. Cuidado, meus irmãos. O nosso Deus, Ele não é só Deus para nos salvar. Ele é um Deus que cuida de nós todos os dias. Se não fosse Deus na nossa vida, nem aqui nós estaria, porque Satanás já tinha tragado nós vivos. Amém? Meus irmãos, que muitos falam que Deus, Ele não mexe em papéis, pois eu provo que Ele mexe em papéis. Porque um dia antes de eu ir na perícia lá do INSS, Ele falou para mim: ei, eu vou assinar a sua aposentadoria. Você crê? E eu erguei os olhos para cima e falei: eu creio, Pai, em Ti, porque o Senhor é poderoso. Pois Deus me deu a assinatura da minha aposentadoria. Quem falou que Deus não mexe em papéis é porque não conhece o Deus verdadeiro. É porque não teve um encontro ainda com Deus poderoso. É porque não tem a presença do Pai. Anda pela palavra, mas não tem presença. Quem falou para você que Deus não tira vício? Tira vício, eu sou prova viva. Porque eu pedi a Deus para tirar o vício de cigarro de mim, pois não durou 7 dias, Deus tirou. Até hoje estou sem fumar. Já está passando de 4 anos, de 3 anos eu acho. Até perdi as contas. Mas eu tenho nojo de cigarro hoje. Então, se tiver fé e pedir com fé, Deus faz. Deus, Ele cumpre. Ele faz o que nós queremos. Porque se for do agrado dele, Ele vai fazer. Você acha que Deus queria eu nos caminhos dele fumando, bebendo, se prostituindo? Não, meus irmãos. Deus fez uma limpeza em mim de dentro para fora. E Deus faz. Deus mexe em papéis. Deus muda o não que o homem falou, Deus muda para sim. Deus faz o homem voltar atrás e assinar a assinatura de vitória. Deus pode todas as coisas, pois Ele pôde na minha vida, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele transformou eu, que era um bichão aí, ó, era um estragado, era um escravo de Satanás, pois Ele mudou eu de dentro para fora. Esse é o Deus que eu e você servimos, um Deus que pode todas as coisas. Está escrito na minha e na sua Bíblia que não há impossíveis para Deus. Não há.
Não é impossível, então Deus pode todas as coisas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não deixe esses filisteus, esses fariseus, esses escribas que andam na palavra acabar com a sua fé. Porque sem fé você não herda o reino de Deus. Sem fé a sua cura não vem. Se você não tiver fé, nada está valendo a sua oração. De nada vale um jejum se você não acredita para quem você está fazendo jejum. Se você não crê que Deus é poderoso para transformar, para mudar, para fazer todas as coisas, por que você está jejuando? Porque quando você fica doente, você vai orar a Deus pedindo cura, se você não acredita. Como que Deus vai trazer cura, vai trazer livramento para um filho, para uma filha, sendo que você não tem fé? Se você não acredita no Deus que você serve, você está perdendo o seu tempo. É a mesma coisa, muitas mulheres que andam orando para uma mudança para o marido. Mas a fé está pouca, a fé está acabando. Por quê? Ela ora, não vê resultado, quer parar. Se você parar, não vai acontecer. Amém? E outra, quando você colocar uma pessoa nas mãos de Deus, você tem que ter a paciência de esperar o tempo de Deus. Você tem que ter fé. Se você tiver fé em Deus, você vai saber que uma hora Deus chega na vida dessa pessoa e vai fazer a mudança. Agora, se você não tiver fé, você vai parar de orar, você vai parar de seguir os direcionamentos do Pai e essa pessoa pode não vir mudar. Amém? Temos que ter fé. Temos que acreditar, por mais que o nosso cenário esteja ao contrário, meus irmãos. Meus irmãos, eu já tive, Deus já provou para mim que é comigo na minha vida. Muitas e muitas vezes. Pois quando eu olhava assim, ó, meu cenário, principalmente financeiro, meus irmãos. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o meu Deus sabe. E tem endereço certo. Tinha vez, meus irmãos, tinha dia que eu olhava assim para dentro da minha casa. Muitas das vezes eu até olhava o meu armário. Amém? Aonde a gente colocava as compras ali do mês. Meus irmãos, dava vontade de chorar. E eu não tinha outra renda e nem tenho outra renda, meus irmãos. Mas eu acreditava no Deus, que o meu Deus, Ele é poderoso, que Ele pode mudar a situação, pois Deus foi mudando a minha situação, meus irmãos. Deus traz providência. Quantas vezes eu estava com dívida aí sem poder pagar e Deus providenciou para mim o que eu precisava, meus irmãos. Temos que ter fé, temos que acreditar. Quantas vezes, meus irmãos, eu se coçava a cabeça, aí eu começava a se preocupar, falava, Senhor, tira de mim essa dúvida. Eu tenho que crer no Senhor, então aumenta a minha fé. E Deus chegava com providência. Amém? Não na hora que nós queremos, meus irmãos, mas é tudo na hora de Deus. E se você saber perseverar e esperar a hora do Senhor, Deus vai fazer. E vai fazer coisas lindas na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. Vai transformar. Mas você precisa continuar olhando para quem? Para Deus, meus irmãos, para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. Amém, meus irmãos? O seu socorro não está vindo da onde você pensa que vai vir. O seu socorro vem de Deus. Você tem que esperar em Deus, você tem que crer em Deus, você tem que acreditar em Deus, que Ele tem poder para mudar todas as coisas, para fazer o impossível acontecer. Porque para Deus não há impossíveis. Amém, meus irmãos? E a palavra que eu vou deixar para vocês hoje meditar é no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que me fez o céu e a terra. Meus irmãos, esse Deus que você serve, Ele tem poder.
Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez eu, você e tudo que nela há. Como não acreditar num Deus poderoso desse, meus irmãos, que está com a nossa vida em suas mãos? Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte. Ele pode ressuscitar aquele que morreu, mas Ele também pode permitir a morte para aquele que está vivo. Meus irmãos, o Deus que você serve, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele ama a todos nós. Não é só eu e você que estamos na presença dEle. Ele ama aquele que está na droga, Ele ama aquele que está bêbado no boteco, Ele ama aquele assassino, aquele ladrão que está preso. Ele ama todos nós. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes é nós que não queremos a Deus, porque nós escolhemos ser rebelde, nós escolhemos caminhos que Deus não quer que nós tomamos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus está falando com pessoas aqui. Pare de ficar pensando, a minha vitória vai vir daqui, minha vitória vai vir dali. Meu irmão, minha irmã, você tem que crer em Deus, porque o seu socorro vem do Senhor. E quando o socorro de Deus vai chegar para a nossa vida, meus irmãos, é de um lugar que nossos olhos não estão fitados e é um lugar improvável, da onde a gente nem acredita que vai sair alguma coisa, meus irmãos. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, mas Ele vai trazer socorro para aqueles que estão precisando. Deus vai trazer a cura para você. Você mesmo que já tomou todo quanto é tipo de medicamento. Deus, Ele está com você. Ele vai trazer cura. Por que você acha que você não teve outros problemas de efeitos colaterais com o remédio que você toma? Olha Deus falando com alguém. Porque Deus é com você. Ele não vai permitir que o remédio estraga outro organismo seu. Amém, meus irmãos? Creia no Deus que você serve. Amém. Creia mais, tenha fé, porque o seu socorro está chegando de Deus. Então olhe para Cristo, creia em Cristo. Confia na palavra do Senhor e não dê ouvidos à multidão, a pessoas que não têm mais fé e quer estragar a fé dos outros. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, novamente eu falo que se eu tivesse escutado a multidão, meus irmãos, eu não estaria aqui contando um grande milagre na minha vida. Amém? Que eu fui curado da osteomielite. Amém? Se eu tivesse dado ouvidos à multidão, né, eu não teria sido curado, eu não ia ver o milagre de Deus na minha vida. Amém, meus irmãos? Creia mais, confia mais em Deus, pare de ansiedade. Deus está falando com alguém. Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha, meus irmãos, na dúvida. Amém? Deus não trabalha nesse negócio de eu acho, eu tenho uma mania também, meus irmãos. Eu acho que Deus está nesse negócio. Eu tenho que parar com isso, já pedir a Deus para me mudar meu palavreado, porque esse negócio de acho não é de Deus. Deus não acha. Com Deus é sim ou não. Amém? E hoje Deus está falando sim para você. Ele vai te curar. Deus está falando sim para você. Ele vai mudar a sua vida financeira. Deus está falando sim para você que Ele vai mover as coisas na sua família. Deus vai tirar seus filhos da droga. Deus vai tirar vícios de pessoas aqui. Deus está dizendo sim para você hoje. Mas você tem que olhar para onde? Para os montes? Não, para Cristo. Porque não é o monte que vai trazer providência na sua vida, milagre ou bênçãos. Não é o monte. O seu socorro vem do Senhor.
Você tem que olhar para Cristo. Amém, meus irmãos? Tenha fé. Olha Deus falando. A fé que vai trazer aquilo que você tanto pede, aquilo que você tanto precisa. Você tem que ter fé. Nós cristãos, meus irmãos, vou repetir novamente. Nós cristãos, nós temos que passar pelo deserto. Nós não podemos começar a murmurar, reclamar da nossa vida, do nosso problema, amém, na presença de Deus, porque muitos cristãos estão no deserto e não sai, e já faz tempo. Tem cristão que já faz 20 anos aí que está no deserto, dentro da casa do Pai, porque não muda a sua vida, amém, não crê na palavra. Não, meus irmãos, tem cristão que vai lá, louva, canta, faz propósito, faz campanha, meus irmãos, dá dízimo, dá isso, dá aquilo, mas é rebelde. Não, outros não crê, não acredita. Muitos dá dízimo por obrigação, muitos dá oferta por obrigação, amém? Fica sempre com aquela palavra de Satanás, né? Você vai engordar o pastor. Ei, você tem que fazer o que você for fazer para a igreja, para um canal, abençoar alguém, você tem que fazer para Cristo, como se fosse dando para Cristo. Amém, meus irmãos? Porque quando você dá com amor a oferta, você faz um propósito com Deus, você abençoa uma pessoa, mas com amor em Cristo, meus irmãos, fazendo por Cristo, você é abençoado. Amém? Não importa o que o pastor vai fazer com o dinheiro, aí é problema dele com Deus. Quem vai pagar, quem vai acertar as contas depois é o pastor com Deus. Amém? Você já fez sua parte que Deus pediu para você fazer. Você foi lá, você semeou com amor. Amém? Muitas das vezes Deus nem pede para nós dar dinheiro, mas falar uma palavra com amor para uma pessoa. Então faça com carinho. Amém, meus irmãos? Faça como se fosse dar uma palavra com Deus ali, com Deus no coração, para Deus, para Cristo. Amém, meus irmãos? Assim Deus recebe, Deus multiplica aquilo que você dá com amor, aquilo que você faz para a obra com amor, independente se o pastor é ladrão, se ele não é, ele que acerte conta com Deus. Amém? Com um mentiroso. E antes, meus irmãos, de você ofertar, de você dar dízimo, de você dar qualquer quantia, você pede direção a Deus. Amém? Pede que o Espírito Santo venha te colocar na frente uma pessoa que realmente é de Deus, que realmente vai usar o dinheiro ou para o bem da pessoa, que vai fazer bem, amém, meus irmãos? Vai ajudar a pessoa, ou porque a pessoa vai pegar o dinheiro e vai fazer o que Deus quer, amém? Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós somos abençoados, amém? Mas o dinheiro não é para nós, amém? Nós só vamos ser a ponte. Muitas das vezes o dinheiro chega para nós, eu estou falando dinheiro porque é uma palavra mais fácil, amém, meus irmãos, de dizer. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser alimento, né? Pode se doar um dia para a igreja, para a construção, para isso, para aquilo. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer dizer? Sabe, muitas das vezes a gente serve de ponte. Porque teve tempos aí que eu fui abençoado, mas eu tive que abençoar outras pessoas. A obediência a Deus, meus irmãos. Amém? Então é assim que funciona. Faça a obra do Senhor com amor, independente do que seja. Se seja com dinheiro, se seja com a palavra, se seja para você ajudar a pagar uma luz, uma conta. Amém? E que uma mão dá, a outra não precisa saber, a não ser que Deus te permite que você venha contar um testemunho. Amém, meus irmãos? Conforme Ele permitiu que eu vinha dar o testemunho. Amém? Eu já dei testemunho aqui que na hora que eu estava mais precisando, Deus me colocou no coração, na mente, para me ajudar. Outros que estavam pior do que eu. Amém? Então isso é autorização de Deus. Amém, meus irmãos?
porque de mim eu nem ia falar, amém? Porque eu não quero glória para mim, eu quero glória para Deus, amém? Ele sim tem que ser glorificado, Deus sim tem que ser respeitado, amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a glória, eu não quero glória nenhuma nessa terra, porque primeiro eu não sou merecedor nem de estar aqui na presença de Deus e falando da palavra sagrada, amém, meus irmãos? Eu não sou digno de nenhuma glória e nada, eu não posso fazer nada por você a não ser te entregar aquilo que Deus me entregou de graça, que é a palavra, amém? A glória é dele, a honra é dele, amém, meus irmãos? Glorifica a Deus, dê honra a Deus, dê glória a Deus. Pare de dar glória a homens, para de ficar obedecendo palavras que Deus não diz da boca de homens. Cuidado, vigia na terra, leia mais a palavra, amém, meus irmãos? Ore mais, para que o Espírito Santo não deixe você enganado, amém? Você enganada, amém? Meus irmãos, a última palavra aqui para nós encerrar, Deus vai chegar na vida de pessoas no de repente. Deus está trazendo cura. Esse ano Deus vai fazer mudanças na vida de pessoas. Deus vai mudar a vida de pessoas. E pessoas que plantou 2024 chorando, andando e chorando, vão colher os seus frutos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Amém, meus irmãos? Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.